Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live. Oi, Neide Oliveira, boa noite. Bem-vindos a essa live pelo Centro Espírita Fraternidade de Luz. Sentimentos depressivos e esgotamento emocional. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Uns minutinhos, mais uns segundinhos para o pessoal ir entrando. Já já a gente começa aproveitando para pedir para quem já está presente, se embora já compartilhar, para o pessoal gradativamente ter acesso. Oi, Lala, boa noite. Bem-vindo. Pessoal, aproveita, já compartilha. Vamos oferecer a oportunidade também de participarem. Já já a gente começa com a prece inicial. Só mais um tempinho e simbora conversar sobre sentimentos depressivos. Será que isso acontece com você, com alguém próximo? Oi, Selma, bem-vinda, obrigada. Será que você conhece alguém que passa por essa questão da depressão ou está esgotado emocionalmente? Oi, Alice, boa noite. Se sente emocionalmente esgotado, cansado, aquela coisa difícil de carregar? Até escolhi esse tema porque está muito comum entre os clientes. Achei importante conversar um pouquinho. Aparecida Sena, boa noite, bem-vinda. Pessoal que está entrando, lembra aí de compartilhar, mesmo enquanto você assiste, não tem problema. Aí vai divulgando nossa casinha, nosso CEF, e o pessoal vai tendo acesso aí ao tema de hoje. É bom, é sempre bom ampliar conhecimento. Jorge, bem-vindo, boa noite. Bom, gente, já deu uns 4 minutinhos, acho que tá bom. Simbora começar a nossa prece para não atrasar muito tempo. Do mesmo jeito que ocorre no centro, é importante a gente fazer essa conexão. Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade do aprendizado, do estudo dessa conexão. Que possamos, Pai, de mentes e corações abertos, assimilar os ensinamentos que se façam necessários ao nosso aprendizado, à nossa evolução. Que essas energias benditas cheguem aos nossos lares, envolvendo a cada um conforme aquilo que ele necessita. Acompanhe-nos, ampare-nos e proteja-nos agora e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, agora a gente pode começar nossa conversa sobre o tema. Primeiro ponto que acredito ser importante. Quando a gente fala de depressão, do que se trata a depressão? Não é só uma simples tristeza. Muitas vezes a pessoa está triste por uma perda, por uma dificuldade qualquer estou depressiva. Depressão é uma patologia, é uma doença com seus sintomas, com as suas características específicas. Então não é qualquer tristeza que eu vou chamar de depressão. É algo que afeta muito a vida da pessoa, que traz muitos transtornos e muitas vezes a incapacita para trabalhar ou para realizar qualquer outra atividade. E é muito sofrida. É difícil enfrentar e na maioria das vezes a pessoa tem dificuldade pela falta de compreensão do outro com relação à sua problemática. Por quê? Quando a gente está com determinado problema de saúde, principalmente quando é no nosso corpo físico, você vai no médico, faz um exame de sangue, uma chapa, sei lá, você faz algum procedimento, puf, está lá no papel qual é o seu problema e o que está acontecendo. Quando falamos das questões emocionais, tem papel? Tem ali? Não, gente, não tem. Então, é mais difícil das pessoas compreenderem do que se trata aquilo, de como funciona, porque às vezes a gente olha para a pessoa e aparentemente está tudo bem. Então, pera lá, como assim? Tá lá, tá bonitinha, tá inteira, tá aparentemente tudo no lugar, tudo certo, só que não, é interno,
é no funcionamento da pessoa. Então, é mais difícil identificar, por isso as pessoas têm mais dificuldade de ter compreensão com relação àquilo que está acontecendo. Mas, na atual circunstância que nós estamos, infelizmente, a depressão está muito comum. Por quê? Junta-se uma série de fatores, ela tem muitas causas. Então, agora, se a gente olhar nosso cenário atual, ainda enfrentamos uma pandemia, muitos ainda estão em casas, alguns, além de estarem em casas ou mesmo saindo de forma restrita, diminuiu o número de atividades, lazer ficou extremamente restrito, porque lazer parece que vira só o quadradinho da TV ou das mídias sociais, então falta uma atividade prazerosa, faltam muitas coisas que a pessoa fazia, junta-se em algumas situações, dificuldades financeiras, dificuldades econômicas, inseguranças profissionais, falta de contato com amigos, com parentes. Nós, por exemplo, aqui estou falando hoje em nome do Cefra, nós nos encontrávamos todas as semanas com aquele abraço gostoso, aquele carinho, não tem? É virtual, a gente continua se encontrando todas as semanas, mas cada um no seu quadrado, digamos assim. É diferente do contato físico. E esse contato faz falta. Alguns são mais afetados, outros um pouco menos, mas isso causa um impacto. Então, esses fatores vão se acumulando. Liga a TV, tantos mil mortos. E o que alguns clientes comentam que parece que o problema está chegando cada vez mais perto. Quem ainda não teve o problema em casa é um parente, é um conhecido, é alguém próximo que partiu ou que está doente. Então, isso tudo vai influenciando o estado de ânimo. Você liga a TV, sabe de um problema grave que teve numa escola, um assassinato que te deixa inconformado, uma agressão, uma violência que também te assusta, te choca, mortes de pessoas muito conhecidas. Isso tudo é como se fosse acumulando e a pessoa pode ir entristecendo, ela pode se sentir esgotada emocionalmente. Tipo, nossa, são tantos problemas, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, será que eu dou conta? O que eu faço com isso? E agora? O que mais pode fazer com que a pessoa tenha esses sentimentos ou comece a desenvolver? Situações de agressividade que ela sofra, que ela presencie, inseguranças, falta de religiosidade, porque se eu não acredito num depois, se eu não faço essa conexão, isso vai me dificultar a vida. Se eu olhar só o aqui e agora, o que está acontecendo. Porque quando a gente amplia a mente, quando eu entendo que os problemas de agora têm um porquê, que eu já tenho um histórico, que eu trago toda uma bagagem, que aquilo que eu passo hoje é necessário para o meu aprendizado, para o meu desenvolvimento, isso me traz um certo consolo, um alívio. Agora, se eu não tenho esse alívio, como fica? Se eu só olho a problemática, o aqui e agora, é diferente. Então, a religiosidade, essa conexão, essa possibilidade de entendimento faz falta, fica diferente. E pode pesar muito para algumas pessoas, porque elas podem ter mais dificuldades de lidar com essas problemáticas. Isso tudo pode ir acumulando esses sentimentos. A pessoa vai lá, vai juntando, ela vai ficando cada vez mais esgotada. É como se cada uma das situações fosse um pacotinho que ela vai carregando nas costas e vai ficando pesado, cada vez mais difícil. E aí, o que fazer com tanto pacotinho? Essas situações se acumulam e podem causar sintomas. Tá bom, como que eu vou saber se eu estou depressivo, ficando depressivo ou aquele meu conhecido? Alguns sintomas a gente consegue observar. Que tipo de sintomas? A pessoa pode estar, por exemplo, com irritabilidade, ela está sensível, as coisas vão incomodá-la ou atingi-la com mais facilidade. Ela vai ter o sono alterado, e essa alteração pode ser para dois extremos. Então, ou ela pode ter insônia, muita dificuldade para dormir, ou ela dorme demais, além da conta do que ela dormia anteriormente. Também é um sintoma.
Dificuldade na alimentação, no sentido de se alimentar de mais ou de menos, os extremos. Mesmo às vezes ela descansando o número de horas habitual, ela pode se sentir cansada. É como se a pilha tivesse sempre lá embaixo. Parece que por mais que ela descanse, ela não recupera a energia. Um desânimo muito grande. Como que seria esse desânimo? Falta motivação e interesse para qualquer coisa. Mesmo atividades que eram habituais, que ela gostava, que ela curtia, que faziam parte, fica difícil. Para quem está efetivamente depressivo, gente, situações simples da nossa rotina, no nosso dia a dia, é tipo missão impossível. Então, um banho que é gostoso, que é prazeroso, para ela é como se fosse escalar o Everest, uma montanha. É difícil. E é importante a gente entender esse processo. Então, ela vai ter dificuldade para realizar tarefas simples. Ela vai estar com desesperança, sem ânimo, dificuldade de acreditar em melhora, no desenvolvimento dela ou geral, desmotivação, tudo vai. É como se o mundo fosse olhado com óculos escuros, tá tudo cinza, fica insosso, é como se ficasse sem graça. E, na maioria das vezes, falta um sentido para a sua vida. Tá, vou levantar daqui por quê? Para quê? Por que fazer isso? Para que tentar tal coisa? Então, falta um sentido, falta uma motivação. Alguns têm sintomas físicos, por exemplo, uma diarreia, uma questão no estômago, aí depende de cada um. Em casos mais graves da depressão, pode vir o desejo de morrer ou a dificuldade de continuar. Por que continuar? Para quê? Para que continuar existindo ou por que eu tenho que fazer alguma coisa? Gente, com esse monte de sintoma, fica mais fácil entender por que a depressão fica tão grave, por que ela é tão difícil de lidar. Ao mesmo tempo, com a situação que a gente enfrenta, parece que ela está meio comum. Ela aparece em N situações. Como lidar? Primeiro passo é identificar que ela está acontecendo, identificar que existe ali um problema, que existe algo a ser enfrentado. Essa é a primeira situação. Identifiquei, percebi que está acontecendo algo errado, identifiquei alguns dos sintomas, tudo bem, eu posso não estar ainda com uma patologia, mas posso estar enfrentando uma série de dificuldades ou de problemas, ou como o exemplo que eu dei dos pacotes que vão sobrecarregando, e está pesado, está pesando, aquilo está cansando. O que eu vou começar a fazer? Tentar tirar os tais dos pacotinhos das costas. Tentar tirar o acúmulo, aquilo que está causando o meu esgotamento. Sabe quando esgotou? Acabou a pilha. Vamos tentar buscar isso se reenergizar. Como? Tirando isso. De que forma? Primeiro ponto, impor limites. Isso é importante. Então, eu percebo que quando eu assisto o noticiário, aquilo me causa um mal-estar, eu sinto uma queda de energia, meu pensamento fica negativo. Gente, é simples. Se limita, não estou querendo dizer que é para ninguém ficar mal informado, mas diminui o número de noticiários que você assiste, se for esse o teu caso. Então, assiste um só. Qual causa menos impacto? Limita. Eu estou incomodado com uma problemática familiar. Dá para pôr limite na família, na relação, no que está acontecendo? Então, eu vou analisar aquela situação e tentar impor algum limite. Por exemplo, se a pessoa está estressada, cansada, esgotada com um determinado trabalho, eu vou pôr limites, eu vou tentar delegar responsabilidades, até onde eu consigo ir. Aonde eu não consigo, eu vou ter que dar um jeito nisso, expor isso para alguém. Para fazer isso, eu preciso aprender a priorizar responsabilidades. O que é minha responsabilidade e o que não é. Estou impactado com uma tragédia, com uma notícia, com uma situação. Espera lá, se não é da minha alçada, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma prece,
posso colocar o nome da criaturinha nas vibrações do centro e ponto. Eu não vou ficar ligando o meu pensamento àquela problemática, emitindo energia, assimilando energia. Corta. Qual o limite? O que dá para fazer? Então, vamos elencar prioridades. Qual minha lista de prioridades? O que realmente faz parte do meu processo e o que é coletivo, o que não faz parte? Eu preciso separar isso. Talvez nesse processo de elencar prioridades eu precise aprender a falar não para o outro, para algumas situações, falar não para alguma questão que me incomoda, que me esgota. Eu vou oferecer ajuda? Legal, é importante, faz parte. Nós vivemos um coletivo e precisamos uns dos outros. Mas até onde eu consigo ir? Até onde eu consigo oferecer ajuda? Precisa haver um limite. Outra situação. Permita-se errar, falhar. Não queira ser perfeito, acertar tudo, fazer tudo com perfeição. Não dá, gente. Nós somos imperfeitos. Nós vamos errar e precisamos ter essa compreensão conosco. Não é para querer passar pano em todos os seus erros. Não, não é isso. A gente está aqui para aprender, para evoluir, para melhorar. Mas tem gente que é excessiva, essa questão do não poder errar. Isso vai trazendo angústia, a pessoa se sobrecarrega e acumula um monte de coisas. Na sua rotina, naquilo que você faz, naquilo que você agrega, tem tempo para descansar, tem tempo para estar com a família, para fazer algo que te agrade. Agora, essa questão do fazer algo que agrade está um pouco delicado. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que agradava envolvia um sair, uma questão relacionada ao coletivo, a uma troca, e que agora ainda não pode. Tá, sejamos criativos. Como fazer isso restritos no espaço que é possível, do jeito que ainda é possível. Mas eu preciso ter aquele momento meu. Independente do tempo que eu estou com a família, que eu me relaciono, que eu brinco, que eu estudo, que eu faço algo sério, é o meu tempo de lazer, de relaxar, de interagir ou de aprender alguma coisa. Isso é importante e precisa fazer parte aí dessa escala, desse processo todo. Para isso, eu não posso fazer muitas coisas ao mesmo tempo ou estar envolvido em tantas coisas que não me cabem. Muitas vezes o motivo do nosso esgotamento é quando a gente está indo só para fora, para uma situação de trabalho ou de obrigações, ou carregando o mundo, mas a gente não está se cuidando. Para estar bem, eu preciso fazer um processo de olhar para mim, para dentro. Eu preciso avaliar como estão minhas emoções, como está minha qualidade de vida, olhar como está meu sono, minha alimentação. Eu estou no corpo físico e preciso cuidar dele. Só que às vezes a gente não olha tanto para isso. Às vezes não se dá tempo de preparar uma alimentação legal, de ter tempo para aquela alimentação, de ter um sono adequado, se preparar antes de dormir, por exemplo. Parecem questões muito simples, mas no dia a dia, quando a gente liga um piloto automático, a gente vai se atropelando e atropelando coisas que seriam importantes para nós, para a nossa família, para as pessoas que estão ali à nossa volta. Além de mexer na rotina, de observar essas questões, o que mais a gente pode fazer? Algo importante: aprender a lidar com emoções negativas. Sabemos lidar com nossas emoções negativas? Que tipo de emoções? Tristeza, raiva, inveja. E, gente, a relação é longa. Aqueles sentimentos ruins que aparecem, o que a gente faz com eles? Adianta fechar os olhos? Não. Por quê? Porque estou sentindo algo ruim. Fingir que não existe não vai fazer com que desapareça. Ele continua lá. Então, ignorar não funciona. Pôr para fora. Bom, depende.
Se eu tiver com raiva de alguém que quiser bater na pessoa ou pôr para fora, não pode. Não é esse o caminho. Mas entrar em contato é importante. Então, eu identifico aquele sentimento, vejo se é negativo, se é positivo, o que ele me traz, o que ele me desperta, o que eu tenho vontade de fazer. Aí eu uso a razão, eu uso o meu conhecimento e vejo como é possível colocar aquilo para fora, claro, sem agredir o outro, sem causar um dano com relação a outra pessoa ou a uma determinada situação. O pôr para fora pode ser, por exemplo, escrevendo um diário, desabafando, conversando com alguém, trabalhando essa emoção, por exemplo, é um jeito. Mas identificar esses sentimentos, entrar em contato, faz parte. Então, não posso engolir ou negar um sentimento, ele não vai deixar de existir. Estamos numa época de perdas. Muitas pessoas estão perdendo. Então, eu vou chegar para a pessoa, nossa, não chora. Não, não. Ela está triste. Se ela acredita que perdeu alguém, na verdade a gente sabe que não perde, há um distanciamento. Mas como alguém falou, não tenho contato. Tudo bem, eu sei que continua, mas não está aqui para eu pegar. Então vai dar saudade, vai fazer falta? É claro que vai. Ela pode ficar triste, ela pode chorar, só que é uma tristeza diferente de uma revolta, de um desespero e de ficar chamando, querendo trazer a pessoa de volta na marra. Então tem uma distância de postura. Mas eu posso sim sentir, eu posso ficar triste, tá tudo bem. Cada um de nós tem um período para lidar com esse luto. Então, o luto tem, aqui isso dá motivo para outra palestra, mas tem algumas fases e eu vou passar gradativamente por essas fases e está tudo certo. Então eu posso sentir, aquilo vai doer, mas com o tempo vai amenizando. E isso não é doença, faz parte. Mas eu também não posso negar, porque às vezes essa pessoa está com uma dificuldade, ela finge que está tudo bem e tenta levar a vida do jeito que estava. Como vai? Vai indo. Não, não pode, não funciona. Então ela vai ter que parar, vai ter que analisar, vai ter que entrar em contato, sentir, e depois aquilo gradativamente vai passando. Vamos supor que você não esteja depressivo, mas tem alguém em casa que está. Com você está tudo bem, mas você tem um parente, um amigo, um conhecido que está lá, que está assim. Gente, a primeira coisa a não se fazer com depressivo, tentar animar a criatura na marra. Como que se anima alguém na marra? Agora está um pouco menos pior isso, mas, por exemplo, eu tinha clientes que antes da pandemia, quando estavam mal, depressivos, o parente tentava arrastá-lo para um shopping, para um parque de diversões ou para algo mega master animado. Gente, vai funcionar? Não. A pessoa não está triste porque não está numa situação feliz. É um processo interno. Você arrasta a criatura para um parque ou para uma situação muito feliz, ela não vai ficar bem, ela vai ficar pior, porque ela vai estar em desacordo com aquele ambiente, com aquele contexto e com aquela situação. Não combina. Então, não dá para forçar. Outra coisa, a tristeza, a falta de motivação de fazer as coisas, até o exemplo do banho que eu dei, não é preguiça, não é porque a pessoa é fraca. Não, gente, é porque faltam forças, ela não consegue. Então, não é fraqueza, não é porque a pessoa não quer, ninguém gosta de sofrer. E em alguns, a dor e a angústia é tão forte que parece que dói fisicamente. A pessoa sente um aperto no peito, fisicamente. Então, é real, é concreto. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, seja empático com o outro, não force uma situação que ela não consegue. E você quer ajudar? Pergunta como. Isso é simples. Vira para a pessoa e pergunta: olha, estou vendo que você não está legal. O que eu faço para te ajudar? Como eu te ajudo?
A resposta depende. Às vezes a pessoa quer uma companhia, quer alguém para encostar, fazer um cafuné, ou só fazer companhia, alguém que vá junto ao médico, ou que faça algo que ela não consegue, que pode ser simples para a gente, mas para ela é tão complicado. Então, pergunta, como eu te ajudo? O que eu posso fazer? Melhor coisa. A partir do que ela responde, você vê o que é possível e o que não é possível. A pessoa está depressiva, você vê que ela está realmente mal. Pergunta, está se tratando ou é alguém próximo? Você sabe que não está? Sugere tratamentos. Quando a gente fala de tratamento, é importante que esse tratamento seja integral. O que eu quero dizer com isso? Que vejamos todos os aspectos. Veja os aspectos psicológicos, emocionais, então ela pode precisar sim de um psicólogo. Dependendo do estágio que a pessoa esteja, ela pode precisar de um tratamento medicamentoso. A ciência evoluiu bastante, tem diversos remédios que não causam dependência física, muito preconceito. Por que o remédio? Porque a pessoa tem um funcionamento do cérebro de um jeito que ela distorce a química do próprio corpo. Então, ela pode sim precisar daquela substância para se harmonizar realmente. Então, é importante esse acompanhamento em muitos casos. E quem vai checar isso é o médico. Então, ela pode precisar de um acompanhamento médico, mas ela vai precisar também de algo a mais. O quê? O espiritual. Gente, a pessoa funcionando nesse nível de tristeza, de dor, de sofrimento, ela vai atrair mentores, espíritos de luz? Não, não. Ela vai atrair pessoas que estão afim, sentindo e pensando da mesma forma. Então, aquilo que já está ruim pode ficar pior. Aí fica mais difícil dela lidar com as questões dela e de alguma companhia que esteja ali na mesma tristeza, no mesmo aspecto, no mesmo ponto. Ou se houve uma influência espiritual para que ela ficasse dessa forma. Então, tratamento espiritual é muito importante. Trabalhar essa questão da religiosidade, da nossa conexão, vai fazer toda a diferença, porque ela vai fazer um processo de avaliar sua vida, sua existência, suas conexões, como que ela se encontra. Isso é importante, não só pelo lado da psicologia, do emocional, mas também do espiritual. Por quê? Quando a gente fala depressão, a pessoa que está deprimida é como se ela tivesse sem alma. Parece que alguém foi lá, puxou o espírito do corpo e ficou a casca, murchinha, vazia, sem vida. Então, é como se ela tivesse perdido a alma. Como a gente encontra isso? Fazendo o processo de olhar para dentro. Quando começou, como começou, o que aconteceu, aonde ela se perdeu, em que momento da vida, o que aconteceu para fazer com que ela se perdesse dessa forma. E aí vai buscando um novo sentido, um novo significado. São novos caminhos que são estabelecidos, novas conexões ou outras formas de viver a própria vida, talvez fazendo novas escolhas. E esse processo é feito se olhando, se reconectando, se trabalhando. Alguns conseguem fazer sozinhos, outros precisam de ajuda. Nessas novas reconexões, o espiritual é muito importante, porque muda a forma de enxergar o aqui e agora, toda a problemática, trabalha essa reconexão e trabalha todas as energias, as sintonias em que essa pessoa se encontra. Então, ela vai precisar de novas sintonias, tem que mudar ali o botãozinho para fazer uma sintonia diferente, atrair novas energias, escolher novos caminhos. São novas possibilidades que ela vai fazer. Olhando todos esses pontos, ela vai diminuir a sensação de esgotamento que ela se encontra. Ela vai conseguir diminuir essa tristeza e devagar trabalhando todos aqueles sintomas que podem estar acontecendo. Você não está depressivo? É menos? Beleza, mais fácil. Você consegue, você mesmo sozinho, reorganizar a sua vida, a sua rotina, olhar o que precisa mudar, trabalhar aquilo que é mais importante, fazer novas escolhas. Então, esse nosso processo de melhora precisa ser constante. Precisamos nos olhar, nos avaliar,
fazer novas escolhas. E sem parar, pensar, não funciona, não dá. Então, isso é muito importante. Gente, eu estou vendo que o tempo está passando, eu estou me empolgando aqui porque o tema amplia. Mas o principal que eu queria passar é isso, gente, eram algumas ideias sobre alguns sintomas, algumas características da depressão, do esgotamento, como identificar, seja conosco, seja em alguém que nos cerca, e como olhar para essa pessoa, como ajudar ou como se ajudar. Não fique sofrendo. Não olhe para o outro sofrendo e fique parado. Não, vamos fazer alguma coisa, seja conosco, seja com o outro. Mas ficar parado não dá. Não fazer nada, aquilo vai crescendo e é como se a pessoa ficasse cada vez mais no fundo do poço. Só que quanto mais ela desce, mais difícil fica sair. Menos sentido vai se encontrando na vida. Então não deixa a coisa crescer, não. Para, reavalia e se embora, dá outro sentido, mudar esse processo, fazer novas escolhas, para ontem. Precisou de ajuda? Pede socorro. A parte espiritual você pode ir no centro, a parte médica, o sistema público tem algumas unidades de CAPS que atendem, ou vá no seu convênio, peça ajuda. A parte psicológica tem a BRAP, que é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, temos atendimentos, inclusive, gratuitos, para quem se enquadra lá no perfil da uma parte da população carente. Tem faculdades de psicologia que tem também esse atendimento gratuito. Em algum lugar a gente consegue, mas para conseguir ajuda, seja qual for, ou todas elas, que é melhor ainda, tem que falar, tem que expor, tem que enxergar que existe o problema. Primeiro ponto, enxerga, veja o problema. Enxergou-se, embora pedir ajuda ou tentar estender a mão para ajudar a pessoa. Aí a gente vai conseguir sim começar a andar para sair da situação. Então, simbora prestar atenção, ajudar, se olhar, reavaliar e buscar a qualidade de vida que a gente tanto deseja, que não vai vir de fora, começa lá dentro. Fora até pode estar ruim, tá pesado, tá difícil, mas a gente pode olhar com outros olhos, buscar essa motivação, buscar criar esse nosso projeto e nós conseguimos mudar aquilo que está à nossa volta e esse externo. As coisas podem parecer difíceis, gente, mas o bem sempre predomina. Ele está aí, ele vai prevalecer. Há um porquê para tudo isso que não é para destruir, não é para ficar ruim. É um processo de evolução que é gradativo, é para melhorar, é para aprimorar. Nosso planeta está melhorando, mas quando está naquela fase de organização, parece que está tudo de pernas para o ar. É normal, faz parte, mas está melhorando sim. A gente precisa mudar a forma de ver e tentar nos sintonizar de outra forma. A mensagem era essa. Qualquer questão, depois vocês passam por escrito, ou pelo meu Face, ou da casinha, posso tentar responder ou ajudar. Vamos fazer as nossas preces de encerramento, para eu não me estender demais. Do mesmo jeito que a gente faz pessoalmente, é importante fechar esse processo todo. Então, serenando os nossos corações, agradecendo a espiritualidade amiga, a oportunidade do aprendizado, do entendimento, nós vamos rogar que emitam suas energias benditas a todos aqueles, Pai, que necessitem de um amparo, de uma ajuda, aos irmãos que se encontram com dificuldades diversas, que a espiritualidade, Pai, leve a energia necessária para o seu fortalecimento, a sua sustentação, que a espiritualidade receba com carinho, com amor, aqueles que chegam à pátria espiritual, envolva carinhosamente aos seus familiares para que lidem com essa separação da melhor forma possível, que essas energias envolvam os profissionais da área da saúde, para que sejam fortalecidos, realizem da melhor forma suas atividades, e aos diversos dirigentes das nações do nosso planeta, para que suas escolhas envolvam sempre o melhor para o coletivo e não apenas para suas individualidades. Enfim, rogamos que essas energias benditas cheguem aos nossos lares, a cada um a quem amamos, para que possamos, Pai, nos momentos de dor, de dificuldade,
reforçar essa conexão convosco, pedir o seu auxílio, tendo a certeza que nunca estamos sozinhos, que Jesus pode estar ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, nos orientando, e que possamos buscar a luz, a paz, o desenvolvimento. Que um manto de luz, paz e proteção nos envolva, ampare e fortaleça sempre. Bom, pessoal, muito obrigada pela companhia, pelo carinho. Lembre-se de curtir, de compartilhar, dividir com seus amigos. Estamos sempre por aqui. Dá uma olhadinha na página do Cefra e você vai ver outros dias e horários de palestra. Então, será sempre bem-vindo. Uma ótima noite, muita paz.